Aquele sempre cansaço exagerado no dia a dia não é aquele caso quando você joga uma bola no dia, no outro dia você está super cansado. Não é isso, é aquele cansaço do dia a dia que a gente sempre está cansado. Cansaço exagerado, aí marca um X. Pensamento acelerado, né? O que é pensamento acelerado? Eu estou pensando o tempo inteiro. Nós já pensamos o tempo inteiro, estamos pensando natural e normal. Mas é pensamento que nos causa ansiedade. A gente está ansioso. Esse pensamento é dia, à noite, ele acorda, continua com esse pensamento. Quem tem esse pensamento também marca um X. Insônia. Aquelas pessoas que costumam dormir, ou quando dorme, acorda e dorme, e amanhece outro dia cansado por ter dormido com dificuldade. Excesso de sono, né? Apesar de você ter aquele sono normal à noite, dormindo 8 horas, 6 horas normal à noite, no outro dia você sente um excesso de sono, está sempre bocejando e está com sono. Esquecimento. Você vem e mexe, você esquece as coisas. Vai fazendo uma determinada tarefa, vai naquela direção, quando volta já esqueceu que ia fazer aquela tarefa. Então, esquecimento, isso hoje é muito comum das pessoas terem esse fator de esquecimento. Desmotivação e desânimo. Quem anda desmotivado, desanimado, por mais que possa reagir. Diminuição do prazer sexual. Baixa autoestima. Quem está chegando agora, estamos preenchendo o questionário aqui, e a gente pede que esse preenchimento seja sem uso. Aquilo que der lá da nossa caixa preta, da nossa memória, a gente coloca. Medo, quem sente medo? Não é que medo todo mundo sente de alguma coisa, mas existem os medos que a gente tem no dia a dia. Um tem medo de elevador, outro tem medo de avião, de andar de avião, e assim por diante, né? Ou medo da própria vida, que é comum também. Perda do prazer de viver. Diarreia, estradência, são sintomas que uma pessoa tem, outra não tem. Diminuição do apetite, aumento do apetite, excesso de suor. Tem pessoas que transpiram até debaixo do ar-condicionado. E depois, se você puder entregar para nós tabulamos, né, e vamos fazendo um perfil. Isso nos dá um indicativo, né, de como anda a sociedade com os sintomas psíquicos e os sintomas psicossomáticos. Bom, agora então eu daria boa noite para todos, né? Agradecer a presença de todos aqui que aqui vieram. Dizer para vocês que para nós no Colégio Moarte é uma satisfação termos aqui no dia de hoje. A nossa palestra hoje aqui, ela tem um foco informativo, né? Nós vamos mostrar um programa que nós temos aqui no colégio, estamos desenvolvendo desde o ano 2000. E hoje nós queremos atingir, né? E um dos objetivos de estabelecer o programa começa com essa palestra. Nós não fizemos essa palestra aqui para vender livros, não é esse o objetivo. O objetivo dela é mostrar que existe um programa e que as pessoas podem fazer parte do programa se assim o quiserem. E chamar a atenção para essa necessidade que esse programa se envolve as emoções. Como estão as emoções das pessoas? Como estão vivendo com isso? E principalmente, né, um foco dentro da escola, nós fizemos uma pesquisa, nesse sentido, nós trabalhamos a partir do 9º ano e dá para demonstrar algo que nos preocupa muito, esse lado emocional. E aí é que vem um outro ponto de como atingir as pessoas. Quando se quer atingir o aluno, fica um pouco mais fácil, porque o aluno está na escola, você cria um programa, você estabelece esse trabalho com ele. Mas dificulta todo esse desenvolvimento devido à ausência da participação dos pais. Um outro ponto importante é a própria participação do professor. Os professores, nós hoje no colégio, eu posso dizer que esses anos todos, nós já atingimos uns 40% dos professores. Também temos a mesma dificuldade que temos com os pais, é uma situação natural. Nós, adultos, temos um fator chamado tempo, e nós não temos tempo para nos dedicarmos a qualquer tipo de programa. Essa palestra está aqui, você pode ver o número de pessoas que aqui está, né? Nós temos cadeiras aqui para mais de 200 pessoas. E nós fizemos um esforço bastante grande, o tema é bastante interessante, né? Nós distribuímos isso na cidade, mais de 5 mil fotos, além do Facebook e outros caminhos de divulgação. Os nossos próprios pais do colégio, se assim viesse nessa direção, o próprio auditório estaria lotado. E vocês vejam que não é a primeira palestra que nós fizemos, e aqui em Florianópolis tem essa característica. As palestras são feitas, dificilmente você consegue quórum para encher a auditório nesse sentido, a menos que ela seja muito conduzida para esse processo. É um fator de Florianópolis. O interior é mais fácil.
né, nesse contexto todo. Mas o que eu quero chamar a atenção nesse contexto é a preocupação ou a despreocupação que nós temos com esses fatores, principalmente com o fator emocional. É o que é o nosso foco da nossa palestra do dia de hoje. Eu apresento aqui um triângulo de vida que seriam as emoções, os exercícios físicos e a alimentação. Isso serve para todos nós. Hoje, quando nós chegamos aos 50 anos, vão aparecer para nós os primeiros sinais. Aqueles que não deram atenção para exercício físico, isso desde os 30 anos até os 50, com certeza absoluta, acendeu algumas luzes vermelhas. Seja da hipertensão, seja da diabetes, seja outra qualquer. É só perguntar quem já passou dos 50, vai verificar que estão correndo atrás já de alguma doença. Isso é comum, é a falta de exercício. Então, aqui dentro também, a nossa intenção dentro desse programa é criar dentro do colégio o processo, né, do exercício físico como um programa, onde atinja todos os alunos. Não de fazer exercício, mas de ter o conhecimento e a compreensão da necessidade e do objetivo de praticar exercício. Seja ele a nível de caminhada, que normalmente a caminhada trabalha todos os órgãos internos, ou nível de musculação, que não é feito para as pessoas ficarem, né, com o corpo modelado, mas sim para que manter as articulações sempre em dia. E um terceiro exercício mais completo de todos, que é a natação, né, ou a hidroginástica, são um dos exercícios mais completos. E as pessoas têm essa preocupação e os benefícios disso dentro da saúde. Isso é um programa também que tem que ser desenvolvido e é fácil de fazer, principalmente dentro da escola, porque você já tem uma educação física assim estruturada. A alimentação é outro item importantíssimo que tem que ser trabalhado em forma de programa. E eu vejo esse programa também conduzido dentro da escola. A escola tem a matéria de ciência, onde fala de alimentação, né, que eu, do meu ponto de vista, eu defendo uma matéria específica de nutrição dentro das escolas, onde as pessoas têm que saber não só aprender a comer, que nós não sabemos, né, mas acima de tudo, saber a importância dos alimentos, que nós sabemos o que é depressão. Muitas das vezes as pessoas buscam psiquiatra, né, para receber remédios para acalmar, e buscam terapeuta. Mas muitas das vezes a depressão deles está em cima da falta de magnésio, falta de vitamina D, que vai provocar essa depressão. E como trabalhar isso? Como descobrir isso, né? Aqui no Brasil ainda não é muito comum esse trabalho. Nos Estados Unidos, se você for em qualquer farmácia, em qualquer supermercado, você encontra prateleiras enormes que se chama de complementos alimentares. E são todas essas vitaminas que precisam, estão todas lá à disposição. E no Brasil ainda não começou, está começando esse processo. Mas é um ponto que eu penso que tem que ser um programa onde nós vamos ter o conhecimento para sabermos o que é bom e como devemos trabalhar essa alimentação. E essa alimentação tem que começar desde criança, para que quando nós possamos chegar aos 40, 50 anos, não possamos ter as consequências desse processo. Quem já chegou aos 50 pode verificar que é fácil de visualizar as consequências por falta desse controle alimentar. É a obesidade, e daí desencadeia uma série de outros problemas, gordura do fígado, e aí vem a diabetes e outros problemas que vai ocorrendo nesse processo todo. E a gente fica correndo atrás e cada vez mais, você parar para olhar, você observa que em toda esquina tem uma farmácia. E se você for ao centro da cidade, você vai descobrir outra coisa muito mais grave. Cada quadra tem 2 ou 3 farmácias. E cada farmácia tem pelo menos 20 ou 30 cadeiras para as pessoas sentarem para ficar esperando para ser atendido. Isso é uma realidade. Porque a população está doente. Mas essa doença toda que eles estão colocando, claro que um pouco é pela alimentação, mas o fator principal são as emoções. Esse é o ponto da nossa palestra do dia de hoje, as emoções. E poucas pessoas sabem o que é emoções. Por exemplo, eu poderia perguntar aqui, quem pode responder para mim o que é emoção? Alguém poderia responder? Sentimento. Então vocês vão ver que as emoções, o sentimento, está nesse caminho. Mas não é isso. As emoções é uma programação, é uma janelinha que está lá na nossa memória, que foi gravada na memória. Para vocês terem ideia, nós pensamos 80 mil pensamentos por dia no mínimo. Quem tiver 20 anos aqui é fácil fazer o cálculo. 80 vezes 365, se fizer um cálculo, é quantos milhões de pensamentos nós temos gravados na nossa memória. E todo pensamento gravado, esses 80 mil por dia que nós estamos gravando, nós não paramos de pensar, eles não conseguem ser deletados.
Eles, uma vez sendo gravados, eles não conseguem mais ser deletados. Nós temos, segundo alguns pesquisadores, em torno de 15 segundos para não permitir que um pensamento seja gravado na memória. Quer dizer, fica muito difícil da gente controlar. Precisa ter um eu bem trabalhado para impedir que isso aconteça. Eu daria o seguinte exemplo. Imagine que você está atravessando a rua e vem um carro de alta velocidade e ele freia e vem na sua direção. E você sente que o carro vai lhe atropelar. Aquilo ali vai criar algum impacto muito grande, uma emoção muito forte. Eu pergunto, você teria condições de usar o eu para impedir que essa emoção fosse gravada na memória? Jamais. Não tem como. É mesmo que o carro parasse na sua frente, você não fosse atropelado, ficaria gravado para você todo aquele barulho de arrastar de pneus na sua memória, e a qualquer momento, aonde você estiver daqui para frente da sua vida, você ouvir um barulho do pneu, vai vir a cena imediatamente daquele episódio que estava acontecendo com você. Quanto mais privilégio é a emoção, mais você grava isso na sua mente com mais facilidade e com mais destaque, quando ela volta com facilidade. Bom, como aprender as suas emoções e os conflitos da atualidade familiar, escolar, drogas, depressões e agressividade? Esse é o tema da nossa palestra, dessa informação que nós queremos trazer no dia de hoje. Claro que quando nós queremos falar das emoções, nós temos que falar da mente humana, né? Aqui nós temos o cérebro. Você vê que isso aqui é apenas um transmissor. Você vai ver que aqui nós temos os neurônios, os sinapses, todos eles para colocar as energias necessárias para fazer as ligações que nós estamos querendo nesse processo que está aqui acontecendo. No entanto, a mente humana, né, ela tem... Você precisa entender como funciona a mente humana para nós estarmos compreendendo como funcionam essas emoções, para a gente gerenciar e controlar as emoções. E nesse caminho de controlar as emoções, nós então estamos pesquisando desde o ano 2000, quando nós nos formamos em parapsicologia clínica e iniciamos um processo nesse caminhar. Durante esses anos todos, nós tivemos a coragem de aplicar aqui no colégio, fazendo um trabalho, e até hoje, mesmo quando vem alunos, já são homens, né, já estão na universidade, muitos já formados, e trazem um feedback para nós, o que aconteceu. Mães que nos procuram para agradecer que os filhos, o rumo diferente que tomaram os seus filhos. Tudo isso, a gente não tem esse controle da situação, a gente fica sabendo quando recebe um feedback lá no futuro. Então isso nos entusiasma, né? E dá exatamente essa coragem e essa vontade de transmitir, porque isso é importante atingir o máximo possível de pessoas. Nós temos uma doença hoje, espalhada no Brasil, no mundo inteiro, que chama-se a Síndrome do Pensamento Acelerado, SPA. Essa Síndrome do Pensamento Acelerado, quem descobriu essa síndrome foi o Dr. Augusto Cury. Eu considero que ele será o cientista do século XXI, né, pelo trabalho que ele faz com a psicologia multifocal. E essa síndrome atinge a todas as pessoas do mundo. Ele diz que atinge mais de 80%, né, bilhões de pessoas. Eu diria que todas as pessoas possuem essa síndrome, com exceção, quem sabe, de alguns índios que estão lá no meio da floresta amazônica, que ainda não tiveram contato com o ser humano, possivelmente eles não devem ter essa síndrome. Né? E ela provoca a ansiedade, essa ansiedade que nós sentimos, e dessa ansiedade que vem trazer esses sintomas psíquicos e psicossomáticos que vocês acabaram de colocar. É em cima dessa ansiedade que nós vivemos no dia a dia e não percebemos o que está acontecendo. Esses três itens são os que provocam essa síndrome. Primeiro, as informações. Hoje as informações são tantas, se você entrar no computador hoje, pesquisando um vídeo de tanto assunto que você tem a respeito daquilo que você está pesquisando. E a gente fica ansioso, porque você tem que ler. E quanto mais você lê, mais você precisa se aprofundar. Isso vai criando uma ansiedade, porque você tem outras coisas para fazer também. Então as informações estão aí cada vez mais e nós não damos conta. A nossa mente, a mente humana, não consegue administrar todas essas informações que nós temos à nossa disposição. Hoje, mais do que nunca, é comum as pessoas andarem hoje com o celular, que tem internet, pessoas que não conseguem nem almoçar, ficam clicando o tempo inteiro, almoçando e olhando para o computador. Vão para o banheiro e continuam clicando no banheiro. Muitas vezes se perdem no banheiro, né? Desaparecem.
quando já com mais de meia hora, uma hora no banheiro, porque estão plugados à informação. Isso vai criando cada vez mais essa ansiedade, onde vai provocar os pensamentos acelerados. Outro item bastante forte, eu não estou me aprofundando em cada item desse, porque não teríamos tempo nessa palestra para fazer um todo. Mas no programa, que nós vamos mostrar, que nós abrimos nesse programa, há a possibilidade das pessoas aprofundarem todos esses itens. O consumismo é outro item que aumenta a ansiedade das pessoas. O consumismo aí, a ditadura da beleza, as mulheres que se sentem cada vez mais magérrimas e cada vez mais os cosméticos da vida e aí por diante. Os homens, aqueles que querem ter o carro, o ânsia de ser o único que andar com o carro que ninguém tem, não consegue. Cada vez nasce um carro diferente. Quem quer dizer, se eu quero andar com o carro do ano, não consegue andar com o carro do ano, porque em maio já nasce o carro do outro ano, e em outubro já está nascendo o carro do outro. A situação já está nesse nível. E cada vez mais isso provoca ansiedade nas pessoas. Um consumismo cada vez mais acelerado nesse processo. Outro ponto que leva também a essa ansiedade é a competição no mercado de trabalho. O jovem vai chegando no ensino médio, ele já fica esperando o terceirão. O terceirão é a hora da tensão, porque ele tem que passar no vestibular. E aí inicia todo um processo universitário e pós-universidade, a busca do emprego e essa competição que você hoje é preciso não mais ter doutorado, mas você já precisa ter pós-doutorado. Vocês vejam que é um processo crescente que vai aumentando cada vez mais a ansiedade dentro das pessoas. E o que leva a essa ansiedade? Leva à síndrome do pensamento acelerado, que leva aos sintomas psíquicos e os sintomas psicossomáticos, que leva desde uma simples dor de cabeça ao câncer. Para vocês terem ideia, Augusto Cury Pollock, quando ele era aluno da universidade, em 1980, era um câncer para 20 pessoas. Hoje, a previsão de um câncer para 4 pessoas. E aqui tem a nossa pesquisa que nós fizemos, nós trabalhamos, que são os sintomas psíquicos. A gente fez um trabalho dentro de um grupo de 109 alunos, e aí nós vamos buscar a qualidade de vida do adolescente nesse processo. O que mais acontece, eu chamaria a atenção aqui, é que à medida que os alunos vão crescendo, eu diria até nessa pesquisa que a gente faz hoje, o nosso foco vai ter que ser da escola infantil até o 5º ano. Quando os pais acompanham os filhos, os pais não soltam os filhos. Então fica mais fácil que eles precisam trabalhar, o pai e a mãe. Não é o aluno nessa hora que precisa trabalhar, é o pai e a mãe tem que ser trabalhado, tem que ter todo esse conhecimento para poder transmitir esse conhecimento aos seus filhos. À medida que o aluno vai chegando no 6º ano, os pais eles já pensam, eles já sabem, já são donos de si. E aí os alunos vão seguindo o seu caminho. Que é um grande erro, analisando dessa forma. O próprio Código Penal, ele prevê que os pais têm a obrigação de colocar os filhos na sala de aula de 4 a 17 anos. Se a criança tivesse, o adolescente de 17 anos estiver fora da escola, o pai é penalizado por isso. Eu diria que nessa lei deveria ter, não estar só na sala, que o pai deveria acompanhar até os 17 anos. Ter a obrigação de um acompanhamento, melhor dizendo, de uma participação na educação. Porque a partir do 6º ano, por falta de tempo, nós dizemos assim, me incluo também, que eu já fui pai de adolescente, hoje não, e gostaria de ter tido esse conhecimento naquela época. Eu teria pensado totalmente diferente. Então, os pais deixam muito por conta dos alunos. Eu vejo muitas vezes no 9º ano, que vai para o ensino médio, muitos alunos querem sair para outra escola. E normalmente a escola que eles escolhem é aquela escola que o recreio fica no meio fio, no centro da cidade. Onde todos os amigos já colocaram lá, é uma festa todo dia. E eles começam, não, mas ele que quer, ele sabe o que quer. Na verdade, nesse momento, não é eles que sabem o que quer. O pai tem que saber o que quer para o seu próprio filho. E o pai tem que participar desse contexto. E dessa mesma forma, saber como anda o emocional do seu filho. Mas para o pai saber, o pai tem que participar, o pai tem que vivenciar esse processo. Então eu penso que nós temos que começar lá na base, para que quando chegar no 6º ano, o aluno começa a ser trabalhado, o pai acompanha esse processo. Então vejam nessa pesquisa que nós fizemos os resultados. Vou passar para o gráfico que fica mais fácil de nós entendermos. O mesmo que vocês responderam agora, eles também é feita a pesquisa com eles. Então, pela estatística fica fácil de nós verificar. Ideia de desistir da vida é quase
20% dos alunos têm esse pensamento de desistir da vida. Isso é algo que nos assusta e assusta muito. Inclusive, depois com o trabalho, quando nós trabalhamos as 12 semanas para mudar a vida, nesse programa que eu vou mostrar para vocês lá na frente, fica evidente quando eles escrevem, porque nesse trabalho de 12 semanas, a gente tem que escrever. E a gente escreve com a nossa caixa preta, e está escrito lá e põe no papel. E a gente consegue identificar as pessoas que querem desistir da vida. E eu fiz também um trabalho desse com um grupo de pais, e também encontrei no grupo de pais pessoas também que não querem desistir da vida. Isso é fácil. Qualquer grupo que ele entra, nós temos encontrado esse fator aqui. A solidão, 20%. Sentimento de culpa intenso, 20%. Cada grupo, de cada sala de aula, nós temos 20% de alunos. Agressividade, 21%. Daí o bullying colocado nas escolas, no Brasil, no mundo todo, se colocando essa agressividade, fruto exatamente dessa toda a situação. Angústia, ansiedade, aperto no peito, em torno de 40%. É um número muito alto. Sofrimento por antecipação, 52%. Então, aquela situação que muitas das vezes o pai e a mãe em casa, né, estão brigando, o filho veio a dar uma possibilidade de separação, ele já sofre, como se a separação já tivesse acontecendo, que ele está sozinho no mundo, o que ele vai fazer? É esse sofrimento por antecipação. Sofre por coisas que com certeza não vão acontecer. Nós costumamos dizer é fazer o velório antes do tempo. Então, esse é um fator muito alto. Mais de 50% dos alunos têm esse sofrimento por antecipação. Como nós adultos também temos, não sei se, conforme as pessoas escreverem, poderão estar se identificando o que eu estou colocando aqui com a estatística. Falta de concentração. Vocês vejam, a falta de concentração é acima de 70% dos alunos não têm concentração. Por que não tem concentração? Tem uma estatística dos Estados Unidos, um cientista fez, que ele disse o seguinte: em qualquer turma, 1/3 será bem sucedido e 2/3 não serão bem sucedidos. Aí, continua a pesquisa e ele chega à conclusão que esse 1/3 que é bem sucedido é porque tem esses conhecimentos, né, que seria a própria física quântica,